Pensa bem, o meio nazareno dando testemunho de um homem. Quem somos nós? Agora imagine bem, Jesus Cristo chega aqui em Marechal Deodoro e de repente olha assim, ó, a minha fiel testemunha, Fabiano, eu acho que eu morro. Eu acho que eu morro. O próprio Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, escolher um de nós. Lá onde Satanás está sendo adorado, aonde Satanás está sendo glorificado, aonde Satanás está sendo conclamado, lá onde tem adoração aos deuses estranhos. Pegavam mulheres, moças, virgens e levavam ao templo para prostituir, isso para adorar o Deus do templo grego, aonde tem prostituição de todas as formas que você possa imaginar, aonde tem coisas horríveis, aonde você está lá no teu trabalho, diz assim, lá naquela cidade onde tem o trono de Satanás, tem um membro lá da igreja fulana de tal, um membro está rodando na igreja fulana de tal, eu não vou nem citar o nome que não tem necessidade, lá está no rol de membros, o membro fulano de tal, este é a minha fiel testemunha, ele morreu entre vocês, aonde Satanás habita, mas ele não negou a sua fé. Irmãos, a pregação do Evangelho precisa ser feita por homens e mulheres de Deus que sejam fiéis. O apóstolo João, ainda que não antes de ser lançado em pé no lugar de desolação, antes de ser lançado lá na ilha de Patmos, a Bíblia diz que ele escreve a Gaio, o presbítero amado escreveu a Gaio. Ele diz no final da carta, amado Gaio, todos dão testemunho de Demétrios, até a própria verdade dá testemunho de Demétrios. Eu dou testemunho de Demétrios, e você sabe, Gaio, que o meu testemunho é verdadeiro. Amados, para que o Evangelho seja propagado, para que o Evangelho seja anunciado, para que o nome de Deus seja glorificado, é necessário que se levante fiéis testemunhas, em que a sociedade vai olhar e vai dizer, ali foi um homem de Deus, ali foi uma mulher de Deus, ali foi uma serva de Deus, ali foi um servo de Deus. Aí Jesus Cristo olha lá no céu e diz assim, ali foi a minha fiel testemunha, esse anuncia o Evangelho com as suas obras. Irmãos, Glória a Deus. tinha um tipo antigo que antigamente se faziam negócios e as pessoas eram bigodudas, principalmente no norte, Minas Gerais é assim também. As pessoas bigodudas arrancavam do bigode para selar o negócio, entregavam o fio do bigode. Outras arrancavam o sapato e entregavam o sapato. Está aqui o meu sapato, está firmado o negócio. Mas houve um tempo, amados irmãos, e por muito tempo isso perdurou, em que você chegava no estabelecimento e você ia fazer algum negócio e de repente você falava o seu nome e você dizia assim, eu sou o servo de Deus. Não precisava pesquisar coisa alguma. Você, por ser um servo de Deus, por ser um evangélico, pediam para você sem olhar para nada, sem consultar CPF ou coisa semelhante, só pela sua palavra, porque haviam testemunhas, porque haviam pessoas que davam exemplo, que davam testemunhos da pregação do Evangelho. Jesus Cristo, amados irmãos, precisam de pessoas que estejam dispostas a dar testemunho. Quando alguém vai bater na face, ele não nega a sua fé. Quando alguém vai escarnecer dele, ele não nega a sua fé. Quando alguém vai falar que ele não presta, vai colocar ele no escanteio, ele vai ser renegado pela sociedade, ele não nega a sua fé, porque ele não tem compromisso com essa terra. O seu compromisso é com a cidade celestial, o seu compromisso é com a cidade santa, e é lá que ele vai morar, e ele é uma fiel testemunha. Desde o tempo de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Amados, nesses tempos cristãos estavam sendo colocados de forma terríveis para morrer. Se não negasse Jesus, morreria com certeza. No Brasil é fácil, amados irmãos, viver o Evangelho. É muito fácil viver o Evangelho no Brasil. Existem países como a China ainda, existem países como a Rússia, existem países de origem islâmica, que não se pode pregar o Evangelho. Quem vê o noticiário sabe de um certo pastor que outro dia, amados irmãos, foi preso e estava pronto para ser decapitado ou devorado porque não negou a sua fé.
pessoas, 5 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas, 150 pessoas, e pergunta aquela multidão por lá de fora: onde está aquele cristão? Nós sabemos que ele é cristão porque todos os dias na sua casa tinha um culto. O seu caminhar era diferente. Quando ele passava, ele tinha um sorriso no rosto, e quem olhava para ele via que a luz brilhava na sua face. Ele dava testemunho de alguém diferente. Nós queremos conhecer acerca de quem ele estava dando testemunho, acerca de quem ele estava falando. Nós não sabíamos, não podíamos falar com ele, e não sabíamos o que ele estava falando, mas eu sei que a vida dele estava falando de alguém. Nós queremos aceitar a esta pessoa que ele estava falando, a este Deus que ele estava falando. A cidade inteira, quase que inteira, se converteu a Cristo Jesus, porque esse homem, esse missionário, era um fiel ministro de Cristo, e aonde ele pisava a planta dos seus pés, ele dava testemunho do Evangelho como um cristão genuíno. A palavra fiel aqui, amados irmãos, para a igreja de Pérgamo, aparece como pitos, do grego pitos, que quer dizer alguém que é digno de confiança, alguém em que você pode depositar confiança. Ela no hebraico quer dizer Yaman, que quer dizer aquele que sustenta, a mãe que pega no seu filho e que sustenta. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos? O Evangelho de Cristo, ele precisa ser anunciado por pessoas que sejam dignas por Deus, diante de Deus, de confiança, de Deus nelas depositar a sua confiança. O Evangelho de Deus de Jesus Cristo precisa ser pregado por pessoas que vão sustentar a sua fé, pessoas que não vão negar a sua fé, pessoas que colocadas diante do mundanismo, diante do paganismo, diante da idolatria, diante do pecado, diante da carnalidade, vai dizer: não, eu não vou me prostrar, eu vou adorar o Deus eterno, eu estou aqui para uma obra importantíssima, eu não posso descer para o pecado, eu tenho que anunciar uma pessoa que é especial, esta pessoa é no céu, ele é santo, e é para lá que eu vou me encontrar com ele. O crente tem morada certa, ele vai morar no céu, mas é preciso ser fiel. Lembra da igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna, amados irmãos, essa recebeu o elogio de Cristo. Jesus Cristo disse assim: isto diz, aí o anjo da igreja de Esmirna, adressado ao pastor, escreve: isto diz aquele que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, eu te conheço, tu tens fama de que tu és pobre, mas tu és rico. Considera o que eu vou te dizer, não temas as coisas que hão de acontecer contigo. Eis que o diabo, vosso adversário, vai lançar alguns de vós na prisão para sofrer uma tentação de 10 dias. Mas ser fiel, ser pitos, dignos de confiança, seja digno de fidelidade até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esta